Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. E hoje o nosso tema é sobre a exposição comemorativa do centenário da primeira escultura de Nossa Senhora de Fátima, em que o tema é Vestida de Branco. A imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a mais importante escultura do catolicismo contemporâneo, foi criada em Portugal, a partir da narrativa das aparições de Fátima. O centenário da sua criação é momento para reflexão acerca entre a arte e devoção e oportunidade para contemplar as mais belas imagens da Virgem Maria, a mulher vestida de branco. E para nos falar de forma detalhada desta exposição em estúdio, temos aqui o Dr. Marco Daniel, que é diretor do Museu do Santuário de Fátima e Departamento de Estudos da mesma instituição religiosa, diretor também do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima, doutorado em História da Arte, em que fez investigação em iconografia e iconologia, arte sacra e antiga e contemporânea, diferentes temáticas relacionadas com o pensamento humano no contexto da história de Fátima. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é um gosto estar convosco. E hoje vamos começar por falar da importância cultural dos museus na transmissão da história dos povos de geração em geração. Dr. Marco Daniel, as aparições de Fátima aconteceram em 1917. É arriscado dizer historicamente que estamos perante os restos de um passado que começa a ser remoto. Enquanto historiador, fale-nos da importância da transmissão cultural através da etnografia e de existir em espaços como este museu. Bem, essa frase que estava a colocar, ela é tirada de um documento que nós no Santuário consideramos muito importante, Sim. Que é o documento que funda o Museu do Santuário de Fátima. Em 1955, o Dom José Alves Correia da Silva, o primeiro bispo da Diocese restaurada de Leiria, e é de facto a figura que se confronta com a importância de Fátima e que tenta perceber se aquelas três crianças estão a dizer a verdade, Sim. para autenticar, para chancelar aquilo que se estava a passar na Cova da Iria. O Dom José entende que de facto está a passar muito tempo e esses vestígios ligados aos inícios, em 1917, aos primeiros anos de Fátima, estavam a começar a desaparecer e era importante olhar para eles como lugares de informação. Cada peça que o tempo iria corromper iria fazer com que se perdesse memória. E, de facto, nós precisamos de ter memória. O ser humano precisa de ter memória. Essa memória vem daquilo que nós somos, daquilo que nós nos lembramos, mas depois de nós passarmos pelo tempo, ficam os vestígios que nós deixamos. Quer sejam eles um documento, quer seja uma peça que pode ser, imagine, uns óculos, que pode ser um lenço ligado que a irmã Lúcia usou ou que a pequena Jacinta tenha usado. Estes pequenos objetos guardam memórias que, depois de serem estudados, conseguem levar-nos a reconstituir a história, que é uma história importante para a humanidade. Sim. E é esse o grande objetivo do Museu do Santuário de Fátima, que foi fundado pelo Dom José. É realmente não deixar morrer a memória e fazê-lo através dos vestígios materiais que nos chegam, cruzando as informações com a documentação que temos de cada uma das épocas e percebendo como é que eles podem falar dos protagonistas que fizeram a história deste lugar. E a história para um povo é muito importante. É muito importante, aliás, quer o catolicismo, portanto, o cristianismo, se quisermos, quer o próprio judaísmo, de onde, enfim, os nossos pais na fé, são religiões de memória, não há dúvida nenhuma. Na Sagrada Escritura, quantas vezes nós damos conta de os autores sagrados dizerem o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, até este Deus da memória, este povo que tem uma memória muito clara, que tem a consciência de que Deus faz história com este povo
E essa história ajuda a que este povo caminhe em direção a Deus. Isso, se é verdade para os primeiros séculos da história do cristianismo, continua a ser verdade nos dias de hoje. Sobretudo quando há fenómenos extraordinários, como é o caso de Fátima. Sim. É de facto um fenómeno extraordinário, que tem um contexto histórico muito, muito complexo e importante e que continua a ser importante para a humanidade. Portanto, todos estes testemunhos são são lugares de informação para continuarmos a viver este acontecimento. Podemos dizer que também a mensagem de Fátima, assim como toda a sua história, ela se vai atualizando nos tempos que correm. Sim, e os próprios documentos que vamos tendo ao longo de todo este centenário que aconteceu, portanto, Fátima é já um acontecimento com mais de 100 anos, não apenas a documentação escrita, mas também esta documentação que nós chamamos de testemunhos materiais, de objetos que colocamos nos museus, nas exposições, falam-nos de que em cada época Fátima foi atualizada, sim, ou se quisermos foi vivida. Sim. Até a palavra atualizada até pode ter um sentido menos positivo, se quisermos entendê-la como parece que está a reorientar-se em cada época. Não se trata disso. Trata-se da forma das pessoas viverem este acontecimento em cada época. À luz daquilo que conhecem, à luz daquilo que sabem, à luz daquilo que são. É diferente viver Fátima antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. É diferente viver Fátima antes da queda do Muro de Berlim e depois da queda do Muro de Berlim. É diferente viver Fátima antes do atentado ao Papa João Paulo II ou depois do atentado ao Papa João Paulo II. É diferente viver Fátima antes da canonização de Francisco e Jacinta Marto e depois da canonização. Portanto, em cada época, Fátima é vivida de uma forma especial, de uma forma particular. Sim. O museu não se constrói do nada. Muitas vezes os historiadores e investigadores demoram anos a preparar um museu. Tendo em conta as diferentes investigações, estudos históricos que fez, porque é importante reunir nos museus um espólio de pendor histórico, artístico e etnográfico. Sim, é verdade que os museus não se fazem de um dia para o outro. Normalmente o que acontece é, depois de estarem reunidos vários objetos, espólios diferenciados que falam de um determinado acontecimento ou que marcam um determinado momento do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, esse acervo não pode ficar escondido do grande público e então começa a ter o tratamento a partir daquilo que nós dizemos que são as ferramentas dos museus, porque a museologia é uma ciência, é uma área de estudo. E essa área de estudo tem por finalidade colocar à disposição dos públicos esse manancial de informação. No caso concreto de Fátima, podemos dizer que é a partir de 1955 que essa consciência é mais forte, a partir desse documento que é emanado pelo Bispo, Dom José Alves Correia da Silva, e que resulta dessa percepção de que há espólio reunido que não se pode perder e que deve testemunhar aquilo que é Fátima. Mas, na verdade, um museu não é fácil de se montar, de se criar. Ainda hoje sentimos isso. Se olharmos para a história do Museu do Santuário de Fátima, percebemos claramente que há esse momento de 1955 em que o Dom José diz quais são os objetivos do museu, institui dentro do santuário o museu, mas depois percebemos que ao longo das épocas esse espólio esteve durante muito tempo a ser tratado e não foi colocado ainda à vista das pessoas. Sim. Isso só vem a acontecer muito tardiamente. Ali pelos anos de 2002 abre a primeira exposição permanente dentro da Cova da Iria. Sim. Já antes tinha havido uma experiência com a Casa Museu de Aljustrel, em Aljustrel, na década anterior, na década de 90, e estes espaços da exposição permanente mostram o que era Fátima ao tempo das aparições e mostram quão importante é a devoção dos peregrinos à Virgem de Fátima, através dos objetos que oferecem a Nossa Senhora de Fátima. Sim. Mas para se chegar a uma exposição ao público é preciso trabalhar muito, é preciso catalogar, inventariar, estudar as peças, perceber como é que elas devem ser expostas.
E esse trabalho é contínuo. Ainda hoje continuamos a fazer esse trabalho no Santuário de Fátima. Fruto desse trabalho têm resultado também exposições temporárias, Sim. que nos ajudam a fixar num tema específico. Ao longo do centenário, da celebração do centenário, passámos todas as temáticas importantes de Fátima, desde a temática da peregrinação à temática dos conteúdos teológicos, inclusivamente o Imaculado Coração de Maria, a questão do segredo de Fátima. E continuamos porque percebemos que os peregrinos do santuário já não passam sem este olhar para a mensagem e para a história de Fátima a partir da cultura. E por isso, todos os anos temos feito exposições temporárias que têm sido muito apreciadas, nas quais pomos muito enlevo, obviamente. Sim. O ano passado, a propósito do centenário da construção da Capelinha das Aparições, fizemos uma exposição sobre a Capelinha das Aparições, aquilo que consideramos ser o coração de todo o santuário que se organiza à sua volta. E este ano não podia deixar de ser, de outra forma, o facto de a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é venerada na Capelinha das Aparições, fazer 100 anos, não podia deixar de ser o mote para a exposição. E, portanto, a exposição deste ano, que se intitula Vestida de Branco, é precisamente sobre a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Estas exposições também vão mantendo vivas as memórias e a história e vai reavivando isso nas pessoas e também leva as pessoas a terem um conhecimento mais aprofundado de Fátima. Sim, é sobre tudo isso. E as exposições falam para um público que é um público muito diferenciado. Sim. Eu costumo constatar que naquelas exposições vemos não apenas os fiéis que já conhecem muito Fátima e, portanto, ao chegarem ali vão validar muitos conhecimentos que já têm e aprofundar esses conhecimentos, mas vemos também pessoas que só por uma razão cultural vêm ao santuário, porque entendem que é um lugar monumental, que é um lugar com história, um lugar onde vêm muitas pessoas de todo o mundo e, portanto, têm essa curiosidade. E ao encontrarem esta maneira de transmitir Fátima através da cultura, ficam surpreendidos pela positiva. Sim. Isto é, como é que é possível olhar Fátima a partir de testemunhos materiais, de objetos, muitos deles não são do espólio do Museu do Santuário. Nós pedimos muitas peças a museus externos, a paróquias, inclusivamente, a museus da Igreja, mas também a museus do Estado. Temos sempre uma colaboração muito, muito interessante com todas estas entidades. Notamos que estas entidades gostam de ter peças no Santuário de Fátima, porque também percebem que elas são vistas por muitos milhares de pessoas e inclusivamente, constato que muitas pessoas que vão àquela exposição têm a primeira abordagem com os conteúdos de Fátima nestas exposições. Não são todas, mas é verdade que isso acontece. E até conseguimos perceber que algumas destas pessoas vão acompanhar, por exemplo, os pais para uma celebração e provavelmente não irão a essa celebração, elas próprias, e vão àquelas exposições porque têm esse interesse cultural. O santuário tem como primeira missão, obviamente, acolher aqueles que vão ali celebrar a sua fé, que se vão encontrar de uma forma pessoal e única com a Virgem Maria, com esta mensagem transmitida pela Mãe de Deus aqui, mas tem também a missão de acolher todos aqueles que ali vão e a partir daquilo que a Igreja chama de nova evangelização, que recorre muito a este tipo de linguagem, oferece também este manancial de informação a partir daquilo que é a museologia. Fátima é para todos. Fátima é para todos, sim, é para todos. Mesmo até para aqueles que muitas das vezes aqueles que nos surpreendem. Quantas vezes eu tenho já constatado neste trabalho que tenho o gosto de desenvolver no Santuário de Fátima, que ao chamar até intelectuais que muitas das vezes até têm posições contrárias àquilo que é a fé da Igreja, àquilo que é a própria
narrativa de Fátima, ao encontrarem os temas tratados com dignidade e com uma marca intelectual, se quisermos, ficam surpreendidos de uma forma muito positiva e começam a questionar-se se de facto Fátima não tem outra forma de ser abordada e por ali conseguem entender aquilo que não entendiam antes. Para si deve ser muito gratificante. Sim, é claramente gratificante. Na verdade, eu tenho o gosto, um privilégio, na verdade, é um privilégio de trabalhar com aquilo que são com aquilo que é o ADN de Fátima, isto é, com aquilo que está nas entranhas. Muitas das vezes que não é visto, é um trabalho que é solitário, é um trabalho de uma equipa muito dedicada e que olha para aqueles objetos, para aqueles documentos, que tem que os higienizar, que tem que os estabilizar, que tem que os colocar nos sítios certos, com a temperatura, a umidade, toda muito bem regulada pelos protocolos que estão fixados. E muitas das vezes aquele trabalho só vem a ser colocado ao público daí a muitos anos. Portanto, é um trabalho que tem esta componente de bastidor, mas que depois, com alguns eventos que vamos fazendo, tem depois esta visibilidade, como é o caso das exposições, ou como são os casos de jornadas, de estudo, cursos que fazemos, em que mostramos aquilo que é importante mostrar aos diferentes públicos. Então, lá em casa, ninguém imagina a equipa que está por trás desta investigação, de apresentar este museu, estas exposições, e ninguém imagina também o trabalho minucioso, porque é um trabalho minucioso. Eu lembro-me que no Museu Machado de Castro, quando estava a ser restaurado, lá em Coimbra, eu via os investigadores a limparem as imagens, a fazerem todo aquele trabalho que precisa ser feito. E foi aí que eu me apercebi, olha que fazer um museu dá trabalho, fazer uma exposição dá trabalho, não é assim uma coisa de um dia para o outro. Mas existe uma equipa que se esforça, que tem gosto em fazer aquilo que faz, porque tem que gostar, e exige um trabalho, uma dedicação. Sim, a equipa é uma equipa... A equipa é uma equipa pequena. Eu estou sempre a dizer ao Sr. Reitor que a equipa é pequena, mas eu entendo que o Sr. Reitor não a possa alargar, obviamente, claro, como era necessário. Mas é uma equipa muito dedicada. Tem 2 pulmões, se quisermos, a equipa do Museu do Santuário. Tem um primeiro pulmão que podemos descrever como aqueles que se dedicam à inventariação, ao estudo e que depois irão fazer a interpretação do património nas visitas guiadas que nós proporcionamos àqueles que vêm às exposições. E tem depois um outro pulmão, que são os que tratam da integridade dos objetos, que fazem esse trabalho minucioso de limpeza, de restauro, que preparam as peças para poderem ser expostas. E depois há equipas interdisciplinares. Eu costumo dizer que a exposição do Santuário de Fátima toca quase todas as equipas do santuário, ao nível da manutenção, que tem várias especialidades, ao nível da arquitetura, que nós chamamos de museografia, ao nível do design gráfico. Portanto, são equipas muito diferenciadas, que é preciso depois, enfim, à maneira do maestro de uma orquestra, colocá-las todas a andar no tempo certo para que a exposição possa aparecer. A grande dificuldade que nós temos no santuário é que estas exposições, como a equipa é pequena, têm que ser preparadas com muita velocidade e têm de ser montadas num espaço muito curto, há cerca de um mês. Nós desmanchamos a exposição anterior e montamos a exposição nova num espaço muito, muito curto. Nos museus normais, como eu costumo dizer, há exposições que demoram 3 e 4 anos a serem feitas. Portanto, não é propriamente o nosso ritmo de trabalho e, por isso, enfim, até me permito, e sempre que o posso digo, estas equipas trabalham muito mais do que aquilo que era a lei. Trabalham, sobretudo, com a lei do coração, porque entregam-se a esta causa com muita determinação e com muito afeto.
E nota-se que é com a lei de decoração. Eu já fui lá visitar algumas exposições e vê-se que tem muito profissionalismo, mas tem muito amor ali derramado. E isso é muito bonito de ver e vê-se que quem está lá faz com gosto, não faz de qualquer forma. E eu acho que isso também é importante, porque quem está na exposição se apercebe dessas coisas. Vai lá pela parte cultural ou pela parte da fé, mas também se apercebe do cuidado que quem está na organização tem. E isso é muito importante e vocês estão de parabéns. Antes de falar da exposição, vou pedir ao doutor que nos fale um pouco também da história do Museu do Santuário. Quando é que foi fundado? Pois o museu é fundado em 1955, precisamente quando o Dom José entende que não se podem perder os objetos que ainda restavam do tempo das aparições. E tem também um objetivo muito interessante. Nesta altura, em 55, já havia uma percepção muito clara do culto de Nossa Senhora de Fátima no mundo. Estava já amplamente difundido. E para essa difusão, não apenas este aspecto foi relevante, mas este aspecto foi muito relevante, que estou a falar das viagens, da imagem peregrina de Nossa Senhora, que começam em 1947, e, portanto, em 55, Dom José tinha já a consciência de que chegavam ao santuário alguns objetos ligados a essas viagens que os diferentes tipos de povos por onde passava aquela escultura ofereciam, e percebia-se que, afinal, o Santuário de Fátima estava a ser lugar de depósito de muitos objetos que falavam de muitas culturas. Sim. E por isso é também uma das suas intuições a de que o Museu do Santuário teria de espelhar a devoção mundial que existe à Virgem de Fátima. Estávamos em 55, nós hoje estamos em 2020. Já nos parecem datas muito recuadas e é preciso, de facto, prestar a devida homenagem a quem, na altura, tem esta visão muito, muito ampla, muito clara, muito a perceber, aliás, aquilo que os documentos da Igreja estavam a dizer e vieram a dizer constantemente, que não se pode dissociar o culto da cultura. O culto produz sempre uma cultura. Na forma de estar, na forma de rezar, a forma de viver a fé, traduz-se na materialidade típica daquilo que é o ser humano. Nós vivemos de mediações, nós construímos objetos e esses objetos são oferecidos e, portanto, era preciso olhar para esses objetos. O museu nunca teve um edifício próprio. Sim. E isso ainda hoje não tem, passados todos estes anos. Foram várias as tentativas, logo do reitor dessa época, depois mais tarde do Monsenhor Luciano Guerra, que também tem sempre este horizonte de construir um edifício para albergar as coleções do museu. Mas o museu não tem um edifício autónomo, mas não é isso que impediu o santuário de expor de forma permanente as suas coleções. Vai fazê-lo a partir do trabalho muito importante de quem na altura era diretora do Museu da Fundação Gulbenkian, a doutora Maria Teresa Gomes Ferreira, Sim. que é responsável pela exposição que ficou conhecida como Fátima, Luz e Paz, e que popularmente, e com alguma tristeza da minha parte, muitas vezes é conhecida como o Museu do Ouro, porque tem peças de ouro. De facto, não é o Museu do Ouro, embora tenha, de facto, essas peças que os peregrinos oferecem a Nossa Senhora. Portanto, essa é a exposição permanente, e que abre em 2002. E depois, a partir dos 90 anos, começa a haver várias exposições temporárias, e, sobretudo, a partir do ano 2011, o Santuário inaugurou um ciclo de exposições temporárias que falam de cada um dos temas que se está a viver neste ano. A juntar a todo este complexo que é o Museu do Santuário estão depois também as verdadeiras casas-museu, que são as casas dos videntes, as casas dos pastorinhos, que são também visitáveis, de uma tradição muito longa em Fátima, como sabemos, e que também estão sob a tutela do Museu do Santuário. Hoje temos aqui o nosso convidado, o Dr. Marco Daniel, em que estamos aqui
em cujo tema é a exposição comemorativa do centenário da primeira escultura de Nossa Senhora de Fátima, vestida de branco. Em que se centra esta exposição? Esta exposição tem como objeto principal de estudo a imagem que é venerada na Capelinha das Aparições, a imagem que é aquilo que costumamos dizer a Vera Efígie, o primeiro retrato de Nossa Senhora de Fátima. Na verdade, se a investigação for rigorosa, não é o primeiro retrato. O primeiro retrato foi feito, e isso aparece depois na exposição, Sim. Foi uma pagela que circulou logo no Milagre do Sol, no dia 13 de outubro de 1917. Por entre os peregrinos circula uma pagela onde já se faz um primeiro retrato, uma primeira tentativa de retrato. E esse retrato é a imagem da Imaculada Conceição que se venera na sede de Leiria. Portanto, há um devoto que vai fazer uma pagela, não tem a imagem de Nossa Senhora para lá pôr, e vai buscar a imagem da Senhora da Conceição e põe duas crianças, numa versão e noutra versão 3 crianças, e essa pagela circulou por entre os fiéis, os peregrinos, os proto-peregrinos de 1917 no Milagre do Sol. Mas, de facto, isso é uma primeira tentativa, não é uma escultura. Aquilo que consideramos ser o primeiro retrato é, de facto, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ela foi feita em 1920, é trazida para Fátima em maio de 1920, para estar no 13 de maio. Nós temos que nos colocar na época e perceber que as aparições ainda não estavam dadas como dignas de crédito e, portanto, há toda uma movimentação popular que tem, enfim, vai tendo a assistência religiosa, mas de uma forma muito cautelosa, portanto, com muita cautela por parte da entidade religiosa dessa época. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nesse dia, 13 de maio, não vem para a Cova da Iria, porque a procissão foi proibida e, portanto, não veio, esteve na igreja paroquial, e só no dia 13 de junho é que a imagem vem para a Capelinha das Aparições. Portanto, esta exposição toma como centro do estudo esta escultura. Mas o tema é de tal maneira importante que, para chegar a esta escultura, os visitantes vão fazer um percurso que lhes permite perceber como é que, ao longo dos tempos, os artistas fizeram retratos da Virgem Maria. E a primeira galeria da exposição é, de facto, um espaço que eu acho que é um espaço de privilégio, embora seja suspeito, obviamente, mas é um espaço privilegiado, porque num mesmo corredor nós vemos o melhor que se fez em Portugal, em cada uma das épocas históricas, para representar a Mãe de Deus. Desde o contexto da arte românica até ao gótico, depois o Renascimento, o maneirismo, o barroco, depois a arte do século XIX e depois já expressões artísticas do século XX. Isto é, se nós quisermos saber como é que os escultores interpretaram a figura de Maria, e quando dizemos a figura de Maria estamos a dizer que nós naquela galeria podemos ver o ideal de beleza feminino em cada uma das épocas, porque os escultores interpretam a Maria como a mais bela das mulheres. Portanto, a tota pulcra, não é? A toda bela. Portanto, nessa galeria, com peças que vieram de vários lugares, de museus, de paróquias, inclusivamente, temos o que de melhor se produziu em Portugal ao longo dos séculos para representar a Mãe de Deus. Depois desta galeria, o visitante vai ainda ver um outro núcleo, onde vai perceber que a arte contou a vida da Virgem Maria de uma forma muito, muito sucinta, desde o seu nascimento, a partir de Santa Ana e de São Joaquim. É uma peça muito, muito interessante, porque é uma escultura de Santa Ana, de São Joaquim, e dessa escultura nasce uma flor, e dessa flor depois aparece a figura da Virgem Maria, que é já a Imaculada Conceição, até depois, passando pela sua vida a acompanhar a vida de seu filho, de Cristo, até depois à Senhora da Glória, passando pela Senhora da Boa Morte, a representação da Virgem adormecida, e depois a Virgem da Glória já envolta em anjos músicos. Este é um núcleo que se lê a partir de uma chave, que é uma cruz, que tem inclusivamente a representação da Virgem inscrita na cruz.
Isto para dizer que não é possível olhar para a figura de Maria sem a interpretarmos a partir da figura de seu filho, a figura de Cristo. Portanto, a sua vida é uma vida que se lê a partir da cruz de Cristo. E depois ainda, antes de chegarmos à história propriamente dita da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vamos ainda ver um núcleo que vai mostrar como é que os artistas glosaram, trataram os temas dos títulos da Virgem, Sim. Estrela do Mar, por exemplo, ou o Jardim Fechado, Hortos Conclusos, ou a Torre de David, Sim. a Porta do Céu. Portanto, há alguns destes títulos que são interpretados por autores do século XVII, mas também por autores contemporâneos. Esta exposição fez um exercício com autores contemporâneos e pediu a cada um destes autores que interpretasse um destes símbolos e os resultados são surpreendentes, obviamente dentro da linguagem da época contemporânea. E depois ainda antes da história da imagem, vamos encontrar um tema que é muito importante, que é o tema da inovação. Sim. Como é que os autores, ao longo dos séculos, fizeram inovação quando olharam para a imagem de Nossa Senhora, para a figuração da Virgem. E essa inovação é um tema importante. Por exemplo, na Idade Média, os escultores fazem a Virgem grávida, Sim. a Senhora do Ó, ou a Senhora da Expectação. É uma inovação, portanto, a arte medieval entendeu que era importante sublinhar o estado da Virgem enquanto mulher que vai dar à luz a seguir, não é? Portanto, representou a Virgem Maria grávida. Foi uma inovação. Ou, por exemplo, quando se apresenta a imagem de Maria com asas. A Virgem Alada, que está relacionada com a visão do Apocalipse. Estes aspectos da inovação são tratados nesse núcleo porque vão depois anteceder aquilo que foi uma inovação que acontece na arte do Ocidente, na arte em geral, que foi esta imagem de Nossa Senhora de Fátima. Até 1920, a Virgem Maria não tinha sido tratada daquela maneira do ponto de vista artístico. Uma mulher que tem as mãos postas em oração, sempre, à altura do peito. Isto já era conhecido, mas nunca tínhamos visto uma imagem totalmente branca. Em Lourdes já tínhamos visto uma imagem branca, mas com uma faixa azul. E em Fátima essa faixa não existe e a figuração da Virgem é totalmente branca. Estes aspectos de inovação fazem com que possamos dizer que em Fátima aparece, criada, uma nova forma de representar a Virgem Maria, um novo ícone, uma nova imagem de Maria. Sim. E é de tal maneira importante e forte esta imagem que tem um sucesso muito grande, se quisermos usar uma palavra assim muito rápida. Portanto, uma fortuna crítica, dizemos, muito, muito grande. Portanto, ela comunica de tal maneira, de forma ágil e eficaz, que se transformou, em menos de um século, num dos ícones mais importantes do catolicismo atual. Basta dizer que quando o Papa precisou, por exemplo, no Ano da Fé, de ter uma imagem que sintetizasse as invocações marianas do mundo, pede ao bispo da diocese e ao reitor do santuário que a imagem de Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capela das Aparições, vá a Roma. Sim. Isto significa o quê? Significa que aquela imagem é reconhecida em todo o mundo. E quando olhamos para aquela imagem, todos percebemos que estamos a falar da Mãe de Deus no tempo contemporâneo. Sim. Portanto, esta escultura, que muitas das vezes até do ponto de vista dos historiadores da arte e dos críticos de arte aparece depreciada, dizem que é uma imagem pobre, que não tem muitos pormenores de representação. Sim. Ao contrário, eu defendo que é uma imagem muito forte do ponto de vista da sua riqueza de representação. Ela traduz de uma forma muito rápida aquilo que é uma mensagem e que é o sentir de todo um povo à volta dessa mensagem. Portanto, a exposição depois vai trabalhar este tipo de conteúdos. Eu lembro-me quando a imagem foi para Roma, que eu estava na Capelinha das Aparições e pronto, puseram lá outra imagem. E eu assim, passa-se aqui qualquer coisa diferente. Sim.
não é que Nossa Senhora não esteja ali, mas há qualquer coisa que não... Eu vou assim, não é a mesma imagem. Foi para Roma. E não é a mesma coisa, porque aquela imagem, ela interpela-nos. O olhar, a face, o jeito de Nossa Senhora estar ali, as vestes dela, ela interpela quem chega ali. Eu acredito que não é só as pessoas de fé. Eu acho que até uma pessoa que não tenha fé e que vá a Fátima sente-se interpelado por aquela imagem. Porque ela fala-nos ao coração, há qualquer coisa no olhar, na expressão da face da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está na Capelinha das Aparições, que fala connosco e que nos diz algo. Então, quando eu fui à Capelinha, eu assim, falei, na altura namorava e falei, passa-se aqui qualquer coisa diferente. Aí eu olhei, não é a mesma imagem. Sim, esta imagem é realmente uma imagem muito forte do ponto de vista da comunicação. Sim. E não são apenas os devotos com a capelinha que o dizem. Ela tem uma relação muito especial, muito particular, inclusivamente com os próprios Papas. Por exemplo, o Papa Pio XII considerou-a uma imagem taumaturga. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma imagem que cura. Que é uma imagem que ajuda a curar. Sim. Portanto, é uma linguagem teológica que tem que ser muito bem definida, mas que mostra a importância de uma imagem para toda uma comunidade, que olha para ela e vê nela aquilo que, se quisermos, tem as características daquilo que nós entendemos ser os ícones no Oriente. É uma espécie de sacramental. Sim. Portanto, mais do que a representação apenas da imagem de Nossa Senhora, da figuração de Maria, ela avança nas suas características ao ponto de se fazer ponte, de se fazer pontífice com a figura que representa. Como é o primeiro retrato da imagem de Nossa Senhora de Fátima, portanto, há aqui uma nova maneira de representar Maria, uma nova forma de representar a Virgem Maria, que há depois de ter uma ramificação, que é muito interessante do ponto de vista da iconografia e dos estudos das representações marianas. Fátima contribui para a história da arte com três tipos de representação da Virgem. A primeira, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, isto também está depois na exposição, e depois uma ramificação, que é aquilo que nós chamamos da Virgem Peregrina, e o Imaculado Coração de Maria, que é feito a partir daquela escultura, depois alterando alguns aspectos para corresponder às apreciações e às observações da Irmã Lúcia. Aliás, esta exposição também vai permitir esclarecer alguns mitos sobre esta imagem. Por exemplo, é muito frequente as pessoas dizerem que a imagem foi feita segundo as indicações de Lúcia. Sim. Na verdade, não se pode dizer isto. E nós temos que ser rigorosos, a verdade acima de tudo. Aquilo que acontece, ela é feita segundo as descrições dos videntes. Sim. Mas o autor, nessa época, em 1920, não falou com os videntes. O autor fala, isso sim, e baseia-se nos apontamentos que foram deixados em Braga por Manuel Nunes Formigão, pelo padre Formigão. Sim. Esse sim que interrogou largamente, longamente as crianças. Portanto, a primeira imagem é feita segundo o testemunho das três crianças, mas esse testemunho mediado pelo padre Manuel Nunes Formigão. Depois, mais à frente na história, a imagem do Imaculado Coração de Maria e da Virgem Peregrina, essas sim, já foram feitas segundo o testemunho direto da vidente que fala com o escultor. É importante termos a percepção do que acontece na história para também não cairmos em erros e em mitos que depois se perpetuam. A exposição vai também falar sobre isso num dos núcleos. Isso é bom porque assim as pessoas ficam a par da verdade e não ficam com esses mitos. Sim, e que não beliscam em nada aquilo que é a fé das pessoas. Mas... Porque, na verdade, ela é feita segundo as descrições dos videntes e segundo aquilo que são as ferramentas da altura e a forma do próprio escultor fazer. Sim.
Agora, de facto, é através de uma mediação, o escultor, o José Ferreira Tedim, em 1920, não tem contacto com os videntes. Aliás, o Francisco tinha morrido em 1919. Jacinta estava num processo já de doença bastante adiantado. A imagem, quando chega à Cova da Iria, em 1920, no mês de junho, Jacinta já tinha falecido. Como sabemos, falece em 20 de fevereiro. Portanto, a Lúcia, sim, é uma testemunha privilegiada que, nesse momento, ainda estará a dar informações e há de continuar a dá-las, e que reconheceu naquela imagem uma imagem próxima daquilo que viu, ainda que ela dissesse várias vezes que nenhum autor seria capaz de fazer o que viu. Portanto, é impossível à arte transmitir de forma plena uma experiência mística, um encontro daquela natureza. Então, esse interrogatório que foi feito aos 3 pastorinhos pelo padre Formigão foi importantíssimo para que esta imagem estivesse aqui connosco. Sim, claramente. É baseado nesse interrogatório que depois o padre Manuel Nunes Formigão vai fazer uma síntese daquilo que intuiu e percebeu que eram as descrições. Ela não faz espelho de todas as características que aparecem no interrogatório. Sim. Até porque há muitas dificuldades das crianças, porque nós temos que nos posicionar. Estamos a falar de crianças entre 7 e 10 anos. Portanto, estamos a falar de dificuldade de transmitir um encontro místico, e há pormenores que os interrogadores procuravam saber e que as crianças, a determinado momento, podem não fazer coincidir nos seus testemunhos. Mas é daí que deriva, de facto, a iconografia da Virgem de Fátima. E o tema vestida de branco também vem desse interrogatório? Sim, aliás, isso sim vem do interrogatório feito a Lúcia. Sim. É um interrogatório já mais tardio, de 1924, se não estou agora em erro na minha memória, em que Lúcia é interrogada e, invariavelmente, E este interrogatório é muito importante porque é o interrogatório que faz parte do processo que o Dom José Alves Correia da Silva abre para averiguar se as aparições são dignas de crédito. Sim. Porque os primeiros interrogatórios não foram mandados pelo Bispo. O Bispo ainda não estava na Diocese. Este já é mandado fazer pelo Bispo, em ordem ao processo canónico que estava a decorrer, e nesse interrogatório, obviamente, a pergunta como é que estava vestida a senhora aparece, não é? Como é que era a senhora? E o relato da Lúcia é esse. Eu penso que até tenho aqui, já agora, deixe-me aqui ver. O interrogatório é do dia 8 de julho de 1924. E, de facto, nesse interrogatório, a Lúcia diz que a senhora estava vestida de branco. É essa expressão que nós depois vamos usar para título da exposição, vestida de branco. Diga-me uma coisa. Falo dos 7 núcleos que compõem a exposição. Já falou um bocadinho das temáticas? Sim. Os primeiros núcleos foram aqueles que eu descrevi há pouco, que vai desde a representação ou da figuração de Maria ao longo do tempo, desde a narrativa da Virgem Maria e depois a síntese dos títulos de Nossa Senhora até à inovação. E depois começa o 5º núcleo sobre a história da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nós aí vamos ver aquela primeira pagela, de 1913, de 1917, vamos ver a escultura que deu origem a essa pagela e vamos ver alguns objetos ligados à família Tedim, que era uma família de santeiros, de escultores santeiros, e vamos ver objetos, ferramentas de trabalho, um compasso, o maço, vamos ver as goivas, típicas de escultores, de artífices deste tipo de obras. No núcleo que depois, nesse núcleo vai-se desenvolver, vamos ver, por exemplo, a arca, ou o xote, como se diz nesta região, em que a imagem veio de Braga até Torres Novas e Torres Novas depois para Fátima, para acondicionar a imagem de Nossa Senhora. Essa arca pertence ao Santuário de Fátima e está também exposta. Vamos ver depois as representações de Nossa Senhora de Fátima nas casas dos fiéis.
quer sejam em imagens mais bonitas ou menos bonitas, algumas de materiais nobres, outras de materiais que não são nobres, desde o barro, dos plásticos, Sim, sim. marfinites, Sim. mas também a prata, a porcelana, o ouro, portanto, toda essa forma de representar a Virgem Maria. E há um objeto muito curioso, que é uma roca de um bebé, que tem a figuração de Nossa Senhora, e que nós pusemos junto de um azulejo que esteve no túmulo de Santa Jacinta e São Francisco, quando estiveram no cemitério em Fátima. E aí pretendemos dizer que a imagem de Nossa Senhora de Fátima acompanha os crentes desde o nascimento até à morte. Portanto, Ciclo de vida. O ciclo da vida humana. Portanto, um bebé que tem uma roca com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma peça dos anos 60, suponho eu, e depois a figuração de Nossa Senhora de Fátima na cabeceira de um túmulo, que também é muito frequente nos cemitérios, como sabemos. O facto de ser um número 7 núcleos tem algum significado? Não teve nenhum Não foi de aspecto propósito. simbólico aí associado. Na verdade, se contarmos núcleos e subnúcleos, porque este núcleo que estou agora a descrever é muito, muito grande e tem vários subnúcleos, podemos encontrar outro tipo de número, mas não tem a ver com nenhuma simbologia especial. Mas, na verdade, o 7 é sempre um número simbólico da perfeição e, portanto, ficaria também associado a isso. Depois, a exposição vai ter um subnúcleo também que trata de como é que a imagem da Virgem de Fátima foi trabalhada pelos artistas de primeira água. Muitas das vezes afastam-se do modelo inicial, porque a arte tem como missão rasgar horizontes e perceber novas formas de representar. E, na verdade, ao afastarem-se muito do modelo, também se corre o risco, os artistas correm o risco de a comunidade rejeitar aquelas imagens e não achar que elas são verdadeiramente a Senhora de Fátima. Isso aconteceu ao longo do século XX, cada uma daquelas esculturas tem uma história, mas ali vemos autores de primeira água, a começar por António Teixeira Lopes, podemos falar de Domingos Soares Branco, Irene Vilar, Clara Meneres, Maria Amélia Carvalheira, representaram a Virgem de Fátima segundo a sua forma de atuar na estética contemporânea. E assim encerra este núcleo. Depois vai começar um núcleo que vai mostrar uma igreja construída dentro da exposição. E é uma igreja feita de materiais pobres, mas muito cuidada do ponto de vista das proporções, para mostrarmos que a toda bela e vestida de branco, a Virgem Maria, é tomada pelo Concílio Vaticano II como ícone da igreja, não é? E por isso colocámos representações de Maria dentro de uma construção a figurar essa igreja pobre mas cuidada. À imagem do Papa Francisco, daquilo que o Papa Francisco desafia a igreja a ser. E mostrando que essa igreja tem que ser uma igreja ágil e em saída e que, sem romper com a tradição, também deve dar espaço à inovação. E aí vemos figurações antigas e contemporâneas ao lado umas das outras, também para nos destabilizar um bocadinho. Uma Pietà da Idade Média e uma Pietà contemporânea, uma Senhora da Piedade contemporânea. Para o nosso olhar também se mostrar atento a estas inovações. E depois a exposição vai terminar com a importância dos cuidados que nós temos com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é uma imagem de madeira que é o maior tesouro que guardamos no santuário, portanto temos de ter muito, muito cuidado. A equipa do museu trabalha de uma forma muito atenta esse tema para a conservar. Vai falar dos mitos, que há pouco também aqui comentávamos, e vai terminar fazendo uma análise de porque é que aquela imagem é tão importante, porque é uma coluna toda de branco, porque tem fiozinhos dourados e, portanto, fala do ornamento do ouro de Ofir, da Virgem Maria, porque é uma imagem coroada e por isso está lá a coroa principal da escultura de Nossa Senhora de Vila Viçosa, da Imaculada Conceição de Vila Viçosa, que, como sabemos, foi coroada pelo rei de Portugal. Vai estar, é uma imagem que tem um manto
e por isso está o manto da Rainha Dona Amélia, que pertence também ao Santuário de Fátima. Portanto, há vários objetos que nos mostram como aquela imagem é importante. Sim. E vai terminar depois, a partir de uma expressão do Papa Francisco, Tempos Mãe, e fala do manto desta mãe, vai terminar com o visitante a olhar para uma peça que é a maqueta da figuração artística que nós temos em maior altitude, na Serra da Estrela, no Covão do Boi, a Senhora da Estrela ou Senhora dos Pastores, que é uma mulher que ergue o seu manto para abraçar, para proteger 2 pastores que estão ali. E centra-nos novamente em Fátima, isto é, tudo começa com os pastores. Aqueles que são aqueles para quem ninguém olha na sociedade, não é? Já era assim ao tempo do nascimento de Cristo. E aquela figuração branca vai depois transformar-se num ecrã onde o visitante se vai ver projetado. Através de um sistema que montamos, o visitante vai poder ver-se dentro do manto de Maria, dentro dessa veste branca. Sim. E assim a exposição é também uma reflexão para aqueles que visitam. Depois de contemplarem todas aquelas obras artísticas, vão olhar para aquela imagem e vão se sentir acolhidos no regaço de Maria. O nosso programa está a chegar ao fim. Uma mensagem para quem nos acompanha neste momento. Bem, a mensagem tem de ser a de uma mensagem transformada em convite. Sim. Portanto, a de não passarmos o ano sem vir ao Santuário de Fátima. Sim, isso é importante. E sem descermos ao piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade para visitarmos esta exposição. Esta exposição tem sido muito visitada até à data. Tenho sempre aqui os números, para mim nunca... Até à data, até ao último dia de janeiro, a exposição foi visitada por 36.721 pessoas. Sim. E destas pessoas, já mais de 2.000 tiveram visitas guiadas. Nós proporcionamos todos os dias, às 11h30 da manhã e às 13h30 da tarde, Sim, uma visita guiada, onde estes conteúdos são todos explorados pelos nossos técnicos de Serviço Educativo de Museologia. A visita a esta exposição, é importante dizer, ela é gratuita. Ela é gratuita. A exposição é gratuita, pode ser vista das 9 às 6 da tarde, ininterruptamente, e todos os dias da semana. E há um dia em que esta exposição vai ter um momento especial, no dia 13 de junho, Sim, o próximo dia 13 de junho, comemorando o facto de ser o dia em que a imagem chega à Cova da Iria, a escultura de Nossa Senhora de Fátima vai estar na exposição, na parte da tarde. Sim. Na parte da manhã vai estar na celebração, obviamente, o dia 13 de junho, e da parte da tarde a escultura vai estar na exposição para poder ser vista perto dos visitantes, como nunca podem ter oportunidade, porque na capelinha vemos-la sempre ao longe. Portanto, então, grava aí em casa dia... 13 de junho da parte da tarde. 13 de junho da parte da tarde. Dr. Marco Daniel, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Acredito que será o primeiro de muitos. Foi um gosto, muito obrigado. E acredito que este programa tenha aguçado a curiosidade. Então, se aguçou a curiosidade, venha, mas traga a família inteira para visitar esta exposição que tem todo um trabalho e toda uma dedicação e também todo um significado. Então, que você possa vir ao Santuário de Fátima, ir até aos pés da Virgem Maria e passar na exposição para fazer este caminho também, ele de cultura, não só de fé, mas de cultura. Isso é muito importante.